Boa noite a todos, meu nome é André Carmelito e esta é a 7ª videoaula em linguagem C, ANSI. E dando continuidade então às variáveis, na última aula estávamos falando um pouco sobre variáveis do tipo int. E hoje falaremos sobre as variáveis float e double. Bom, então na última aula a gente fez esse pequeno exemplo aqui. A gente criamos 3 variáveis e ele nos pede para digitarmos 2 valores e ele vai pegar e vai fazer uma adição. Então declaramos a int num1 sem valor, a int num2 e atribuímos um valor na inicialização da variável e a soma não recebe valor. Ela vai receber o valor durante a execução do programa, certo? Então isso de número int. Int, o que é int? Int vem do inglês, significa integer, que é igual a números inteiros, certo? Então, ou seja, sem casas decimais. Então, sem casas decimais, certo? Bom, vamos executar esse programinha da última aula para a gente ver o que acontece. Eu vou executá-lo aqui. Ele pede para digitar um valor. Eu vou digitar 10. Ele pede para digitar o segundo valor. Eu vou digitar 8. E ele vai fazer uma soma. Deu 10, deu 18, certo? Agora eu vou digitar, por exemplo, um valor com casas decimais. 10.5, bom, já deu erro, certo? Ó, digite o valor de num 2. Ele já pulou, acrescentou 0 e o resultado foi 10, certo? Então, números inteiros, sem casas decimais. Bom, para variáveis do tipo int. Mas quando precisamos trabalhar com números decimais, no caso de juros, notas de alunos, enfim, qualquer cálculo que precise casas decimais. Como resolver esse problema? Por exemplo, aqui, ó, no caso, a gente fez uma soma, uma adição. E se a gente mudasse o operador para uma divisão, a barra em C é para fazermos uma divisão. Vamos executar aqui. Então ele pede para digitar o valor de num1. Vamos digitar, por exemplo, 47. Digite o valor de num2. Eu vou digitar 4. 47 dividido por 4. O resultado foi 11. Mas o resultado seria 11,75. Deixa eu me conferir, cálculo. Certo? Então 47 dividido por 4. 11,75. Então ele já nos daria um resultado impreciso, certo? Já teríamos problema, certo? Então como vamos resolver isso? Primeiro eu vou comentar isso aqui, que a gente então não vai mais ver sobre variáveis do tipo int, e sim do tipo float, certo? Ok, então o que é as variáveis float e double e onde usamos, certo? Bom, eu vou fazer alguns comentários aqui, então usamos quando trabalhamos com casas decimais, certo? Ou seja, números com vírgulas. Por exemplo, notas de alunos, ok? Juros, quando precisamos trabalhar com variáveis do tipo de juros, ou medidas, por exemplo, distância, pesos, enfim. Isso seria onde utilizaremos números com casas decimais. Por exemplo, uma nota de um aluno. Uma nota de um aluno pode ser 10, como pode ser também 7,2, certo? Ou seja, pode, juro, 1,99% ao mês, por exemplo, certo? Agora uma coisa importante. Uma coisa importante em C, certo? Nunca usar a vírgula, certo? Por quê? Porque o C é no padrão americano e o americano utiliza o ponto, certo? Então, em vez de digitarmos, por exemplo, 7,8, perdão, vamos digitar então 7,8, certo? Para casas decimais, porque o C está no padrão americano e não no nosso sistema de numeração, ok? Então, não esqueçamos disso. Eu fiz o exemplo aqui, mas utilizaremos sempre
ponto e não vírgula, certo? Ok. Bom, e a sintaxe? Como que seria a sintaxe ou declaração? Vamos chamar de declaração. Como que declaramos nossas variáveis? A sintaxe é a mesma das outras. Por exemplo, vamos declarar uma variável com o nome de nota. Vamos digitar aqui float e vamos dar o nome a ela. Vamos renomear nota. Vamos não atribuir valor nenhum. Percebam que ficou azul. Por quê? Porque eu não fechei aqui o bloco de comentários. Eu comecei aqui um novo bloco e acabei não fechando. Então, vou fazer isso para que não fique dando erro. E fiz errado. Primeiro asterisco, depois barra. Ok, fechei o comentário, fechei o bloco. E declarei uma variável do tipo float com nome de nota e não atribuir valor. Posso fazer uma sequência aqui, vírgula, eu posso digitar uma variável com nome de juros, posso atribuir o valor para esse juro de 1 ponto, então nunca vírgula 99, certo? Isso seria a sintaxe, igual qualquer uma outra, do tipo int, enfim, é assim que se declara. A double também, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a double, porque praticamente é a mesma coisa, ok? Então, double, vamos digitar aqui dobro, ok? Então, uma variável do nome de dobro e do tipo double, certo? Bom, o que acontece? Tanto a double como a float são para números reais, dos conjuntos dos números reais, ou seja, então, números com casas decimais, certo? Porque os números de inteiros não fazem parte, inclusive fazem, mas o que acontece? Os números reais são todos os números que existem. Por exemplo, 1,2, isso já não caberia no conjunto dos números inteiros, certo? Então, por isso, float e double. Então, o que acontece? Qualquer uma das duas serviria para este caso. Acontece que a float é uma variável de precisão simples e a double é uma variável de precisão dupla. Ou seja, como a gente viu naquele nosso esboço em cima, aqui a gente tem 4 bytes de memória, certo? Já uma variável do tipo double, ela então ocupa o dobro, ou seja, ela tem 8 bytes, ok? Então, quando se precisa de uma precisão maior, utiliza-se variáveis do tipo double. Quando não precisa assim, de uma precisão tão grande, utilizaremos a variável do tipo float por uma questão de economia de memória. Porque pense em trabalhar com microcontroladores, por exemplo, dispositivo embarcado. A memória tem que ser levada em conta na hora de digitarmos o código. Porque, por exemplo, o processador da placa Arduino Uno, que é o AVR328P. Então ele tem lá 32 K de memória, certo? Se começarmos a digitar muitas variáveis, nosso código ficar muito extenso, de repente não vai ter mais espaço para que possamos armazenar valores temporários, enfim. Então temos que cuidar. É até uma aplicação real para PC também. Temos que tomar cuidado para não pesarmos muito o nosso código, ok? Então, fazem a mesma função, os dois tipos, float e double. A diferença principal está na questão de memória, 4 bytes e a outra 8 bytes, certo? Ou seja, questão de memória. Bom, então vamos fazer um exemplo prático aqui para a gente poder fixar o assunto dessa aula, certo? Então assim, ó, o número π. Todo mundo já deve ter ouvido falar, viu na aula, enfim, sobre o π, certo? O π ele é um número irracional, ou seja, ele possui uma quantidade infinita de casas decimais. Quando se utiliza o π para cálculos, ele nunca vai ser totalmente preciso, porque o fato de os computadores terem uma quantidade limitada de memória, certo? E ser um número infinito. Então, temos uma precisão menor ou maior para trabalharmos com o π. Isso depende do número de casas decimais que utilizaremos. Por exemplo, se fizermos uma variável do tipo float, vamos dar o nome a ela de π, certo? E vamos atribuir o valor, então, 3.14, ok? 1415. Vamos melhorar um pouco aqui, certo? Agora vamos digitar uma variável do tipo double,
certo? Double. E vamos dar o nome para ela, então, pi precisão, certo? Só para teste. E vamos atribuir um valor maior de pi a ela, vai ser 3.1415 92 65 35 89 79 32 38 46 26. Eu não decorei isso, tá anotado aqui numa tabelinha, tá? Então isso já seria um número bem maior de casas. Então, para utilizarmos isso aqui num cálculo, teria uma maior precisão do que usar apenas essas casas decimais, certo? Bom, agora vamos pedir então para que ele nos mostre a famosa função printf. Vamos pedir aqui o valor de pi, a variável pi, certo? Então, sempre %, agora como se trata de uma variável tipo float, %f, ok? Uma quebra de linha, vírgula após as aspas e o nome da variável que queremos que ele mostre, nunca esquecendo o ponto e vírgula, ok? Então, e uma outra linha para ele nos mostrar então o valor de pi com uma precisão, certo? Precisão, ok? Só assim, os erros de português corrigiremos numa outra aula, certo? Então, mesma coisa aqui, %f, certo? E uma quebra de linha também, e vírgula, e o nome da variável que a gente fez ali, pi precisal, certo? Ok? Ponto e vírgula no final. Então, com o F11, vamos mandar executar. E não houve erro. Então, vamos ver aqui, ó. Em cima ele nos mostrou o valor de pi 3.141500. Ele adicionou duas casas decimais, que são os números zeros. E na variável do tipo double, ele nos mostrou 6 casas também. Mas percebam o que ele fez. Aqui onde é 92, ele arredondou lá para 93, certo? Então ele pegou e fez um arredondamento disso aqui. Então, mas por exemplo, então como aqui digitamos vários números e apareceu só 6. Esse é o padrão. Se quisermos mais casas decimais, temos que mandar ele nos imprimir mais casas decimais, certo? E como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui ó, nessa primeira variável, eu quero que ele nos mostre só essas 4 casas decimais. Como que eu faço? Faço ponto 4, certo? E essa aqui eu faço ponto e o número a quantidade de casas que eu quero. Por exemplo, 7 casas decimais, certo? Vou mandar executar novamente. F11. Bom, percebam que lá em cima eu fiz o que? Ponto 4 antes do F, ele nos mostrou 4 casas decimais após o ponto, não mostrou mais os zeros. E aqui embaixo eu pedi para ele mostrar 7 casas decimais, certo? Então o que ele fez? 14, 15, 92, 7. 14, 15, 92, 6. Só que ele ainda fez um arredondamento, ok? Então podemos pedir para ele nos mostrar mais casas aqui. Por exemplo, 10 casas decimais, ok? F11, aqui está, certo? Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas, ok? 4, 6, 8, 10 casas. Então a gente vai ter uma precisão maior trabalhando com esse número aqui do que trabalhando simplesmente com 3.1415, ok? Então isso é um exemplo onde utilizaremos, por exemplo, as variáveis float e double, certo? Quando precisamos de casas decimais. E sempre lembrando, então, nunca usar a vírgula, sempre o ponto, ok? Vamos pôr aqui, por exemplo, uma vírgula no lugar do ponto. Então, deixa eu fechar esse aqui, que já está rodando, e vamos mandar ele compilar. Ok? Ele já nos acusou um erro e não compilou aqui, ó. Tá vendo? 14, 15, certo? Então, não podemos, já deu um erro de sintaxe, ou seja, um erro de comando, de função na declaração, porque o C ele segue regras rígidas, então não podemos utilizar vírgula, somente o ponto, ok? Então, beleza, agora eu troquei a vírgula pelo ponto e rodou. Então, isso resumidamente seria as variáveis do tipo float e double. Seria o que então? Precisão simples, certo? E aqui precisão
dupla, ok? Então essa é a diferença entre as duas variáveis, ok? Então seria isso. A próxima aula, então, vamos falar sobre as variáveis do tipo char, ok? O que acontece? A gente vai ver mais bem detalhado isso aqui. Vamos começar a utilizar nossos códigos para que a gente consiga pegar bem a questão de variáveis, certo? Então, até a próxima aula. Essa aqui eu vou deixar esse material também para download na descrição do vídeo. Tá ali o material, certo? E até a próxima aula, então. Valeu, obrigado.